Mulheres empreendedoras, a Caixa lança linha de crédito e facilidades exclusivas para o público feminino. Polêmica, a professora é afastada após palavras de baixo calão durante uma aula sobre sexo com turma do 6º ano em escola da Asa Norte. Escoaf, às vésperas do Supremo decidir se dados financeiros podem ser usados sem autorização da Justiça em investigações, Dias Toffoli desiste de ter acesso a relatórios dos últimos anos. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Hoje é o Dia Mundial de Empreendedorismo Feminino. E para celebrar a data, a Caixa Econômica Federal está lançando um pacote de vantagens voltadas às mulheres empreendedoras. Quem vai explicar melhor para a gente é a Renata Dourado, já está na tela com a gente, que já está se preparando para empreender também, né, Renata? Tem essa veia empreendedora? Não tenho não, mas eu acho interessante, Olha viu? só, uma oportunidade, viu? Uma boa dica aí. É isso aí. Boa tarde, Rodrigo, para você, para todos que estão nos acompanhando. Que bom poder começar o jornal com a notícia boa, né? Quem dera todo dia fosse assim, certamente é uma alegria para a gente também poder dar essas notícias boas. Então é isso, esse projeto ele foi lançado hoje, embora tenha sido lançado hoje, é um projeto permanente da Caixa chamado Caixa Mulheres. Então a ideia é incentivar essas mulheres, as mulheres que queiram abrir o próprio negócio. A gente está falando de pequena empresa mesmo, aquelas que já estão também no ramo, mas que precisam aí de algum incentivo. E a gente percebe que essa é uma tendência realmente mundial, valorizar mais as mulheres. Na Caixa, por exemplo, elas significam 52% de todos os clientes, então é maioria. Então, um projeto voltado para elas no sentido de oferecer juros mais baixos, de facilitar também esses recursos para ela. A gente sabe que tem uma burocracia muito grande em geral, tornar mais fácil isso. E não é só isso também não, é capacitar essas mulheres e também fazer com que elas tenham ali uma intimidade financeira, né? Ensinar também como lidar com o dinheiro, que a gente sabe que é muito importante para quem quer abrir o próprio negócio. Então, olha só, aquelas mulheres que querem entrar, portanto, nesse mercado aí, se elas estiverem informal, que a gente sabe que tem muitas mulheres que têm ali um negócio menorzinho, tá na informalidade, elas terão acesso a cerca de R$5.000, tudo com juros mais baixos. Os juros a partir de 1,99% ao mês. Então, as mulheres que já tenham a formalidade ali, que já conseguiram formalizar esse negócio, elas vão ter acesso a cerca de R$10.000 também com esses juros. Então, no total, a Caixa disponibiliza algo em torno de R$5 milhões exatamente para esse projeto, para incentivar essas mulheres e ajudar essas mulheres. Foi feito ali um perfil, então há algo em torno de 350 mil mulheres que encaixam também nesse perfil, ou seja, precisam ser correntistas, né? Precisam comprovar ali que querem abrir esse negócio ou que de fato já têm esse negócio e que querem ampliar, que querem melhorar. Então, boa sorte a todas as mulheres aí, Rodrigo. Valeu, Renata. Dicas importantes, prestação de serviço para você estudar. E olha, as diversas falhas nas catracas das estações do metrô do DF têm gerado transtornos aos passageiros da capital. Os problemas são recorrentes, frequentes, tanto na hora do embarque quanto no desembarque. Hoje, no terminal de Águas Claras, em pleno horário de pico, apenas uma das catracas de bilhete único funcionava. Um problema que gera grandes filas nas estações. Roger conta que precisa usar o metrô durante a semana e quase todo dia a cena se repete. Aqui nunca estão todos funcionando. Não é frequente, é sempre. Você sabe por quê? Não. Alguns passageiros relatam que a situação gera um efeito cascata nada agradável. Péssima, né? É lamentável. A gente fica bem estressante, cansada, já chega no trabalho irritada. Tudo isso foi causado porque as catracas de acesso de algumas estações não estavam funcionando. Além disso, os passageiros dizem que a quantidade de equipamentos é insuficiente para atender a demanda da população. 160 mil pessoas usam o metrô todos os dias. Raimundo é uma dessas pessoas, mas ele costuma usar mais a estação de Águas Claras. Nesta terça-feira, nesse terminal, algumas catracas pararam de funcionar. Há poucas catracas, aí depende da divisão, né? Por exemplo, eu acho que essas catracas do cartão do metrô tem muito. Agora, as catracas ali que diz respeito só à integração, elas têm menos quantidades, né? Então acho que isso pode comprometer. O
metrô tem 24 estações e, segundo os passageiros das catracas que cada terminal tem, a movimentação é maior nos equipamentos de cor verde, que são exclusivos para o bilhete único. Em nota, o metrô informou que cada estação tem 9 catracas, sendo 4 de saída e 5 de entrada. Na estação Furnas e Samambaia, a situação voltou ao normal ainda pela manhã. Na estação Águas Claras, uma catraca continua fora do ar, mas as outras 2 já estão funcionando. Só que a nota não explica em momento algum um motivo recorrente do problema. Cláudio Merta está com a gente. Boa tarde, Cláudio. Esse é um problema que os ouvintes da Band News reclamam demais, né? Catraca que não funciona, problema para entrar, sair do metrô. É muito frequente esse tipo de reclamação, né? Isso decorre com toda certeza de problema de gestão, ou de equipamento defasado, equipamento quebrado, mas tem muita gente malvada, maldosa, né? Que também quebra o equipamento de propósito. É preciso verificar o que está acontecendo, mas com toda certeza, né? A perspectiva que nós temos, todos temos, é do processo de privatização do metrô, né? O metrô privatizado, com gestão privada, com regras que são próprias desse tipo de administração, com certeza os direitos dos usuários do metrô serão mais respeitados. E vamos agora chamar novamente a Renata Dourado, que tem uma dica, um recado para você. Com um TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar o play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. As definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já o seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. A seguir, Dias Toffoli desiste de ter acesso a relatórios de inteligência financeira do Escoaf. Isso às vésperas de mais um julgamento com grande impacto na Lava Jato. A Band Cidade está voltando já. Você já ouviu falar da doença de Kawasaki? Pois é, uma das vasculites, ou seja, inflamação dos vasos sanguíneos mais comuns entre crianças de 2 a 5 anos. Febre prolongada e conjuntivite são sintomas que devem acender o alerta dos pais. E ao meu lado, a pediatra Viviana Sampietro está com a gente. Doutora, seja bem-vinda ao Band Cidade. Boa tarde. Muitas dúvidas para a gente tirar. Boa tarde. Agora, como a gente consegue diagnosticar essa doença? A gente já deu alguns sintomas para o telespectador, né? Então, a doença do Kawasaki é uma doença que se diagnostica basicamente pela conjunção de sintomas. Eles são bem clássicos e eles começam com uma febre, como você falou, de maneira insidiosa. É uma febre que diminui quando a mãe dá um antipirético, mas volta a ser uma febre muito alta, 40 graus centígrados. E ela vai se mantendo da mesma maneira durante 5 a 2 semanas de duração. No segundo dia de doença, aparece uma conjuntivite, só que essa conjuntivite ela não tem secreção, é diferente das outras conjuntivites. Lá pelo 5º dia, existe um eritema, que é uma vermelhidão do corpo, que pode se acompanhar de vermelhidão da palma das mãos, da planta dos pés e descamação. Esses sintomas, junto a outros critérios como a adenomegalia, que é a existência de um gânglio grande, mais ou menos de 1,5 centímetros na região cervical, nos fazem pensar em doença de Kawasaki, que, como você bem falou, é uma doença autoimune, né? Agora, doutora, qual é o risco de não procurar o médico, fazer um atendimento rápido? Como esse quadro pode evoluir? Então, tá. A doença ela é insidiosa, ela é prolongada e ela traz consequências que são muito graves. É difícil uma mãe não levar o filho com doença de Kawasaki para o médico porque os sintomas são muito floridos. Mas cada criança é uma criança e alguma delas pode ter sintomas um pouco mais leves. O importante é a gente fazer o diagnóstico precoce e tratamento, porque essa vasculite, ela pode afetar os vasos coronarianos e levar a aneurismas coronários, miocardite e doenças que são sequelantes para a vida toda. Então, que podem deixar cicatrizes que comprometam a condição de vida do paciente. Por isso, uma vez diagnosticado, provavelmente uma criança será submetida a uma medicação que se chama imunoglobulina.
ácido acetil salicílico e um acompanhamento com o cardiologista para na 3ª ou 4ª semana ver se tem alguma arterite que seja importante e depois o acompanhamento e a medicação durante muito tempo. Né? Agora, doutora, tem algumas doenças que podemos prevenir. A Kawasaki não tem como prevenir? Não existe prevenção, porque se trata de uma resposta autoimune. Então, nós não sabemos. Há uma maior incidência em crianças de origem asiática, é mais prevalente em meninos do que em meninas, mas nada se sabe sobre por que ela se desenvolve. O nosso próprio sistema imune, que ele está aí para nos defender, ele cria uns anticorpos, umas proteínas contra nossas artérias e aí vai inflamando e produzindo sequelas posteriores. Doutora, muito obrigado pela entrevista e pelas dúvidas tiradas aqui. Agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Olha, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, desistiu de ter acesso ao relatório de inteligência financeira com informações sigilosas usadas em investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro. A gente vai voltar a falar com o Renato Dourado sobre esse assunto, até porque vai ter muita repercussão sobre esse julgamento, né, Renata? Vai, o julgamento está previsto para amanhã, a gente vai explicar um pouco melhor, vamos falar um pouco sobre essa decisão. A gente lembra que causou uma polêmica danada, nós inclusive falamos sobre isso aqui, Então, no dia 25 de outubro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, determinou que o antigo COAF enviasse até ele os relatórios produzidos nos últimos 3 anos. Então, isso significa que ele teria acesso a mais de 600 mil contas, só que a gente está falando de dados sigilosos de mais de 600 mil pessoas, sendo mais de 400 mil pessoas físicas e o restante pessoas jurídicas. Então, nesse balaio aí, certamente várias pessoas conhecidas, sobretudo vários políticos. E aí teve aquela polêmica e quando foi ontem, o presidente, o ministro Dias Toffoli, disse o seguinte, que ele tinha, na verdade, recebido uma senha para ter acesso a essas informações e que ele não teve acesso a essas informações e nem ninguém no Supremo Tribunal Federal, que as informações passadas pelo antigo COAF sobre como é que era essa investigação ou essas investigações já foram suficientes para que ele pudesse fazer a análise dele. Então, ele foi bem categórico. Nós não tivemos acesso a essas informações, nem eu e nem ninguém no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente lembra que em julho desse ano, ainda sobre esse mesmo inquérito, o presidente do Supremo mandou suspender toda e qualquer investigação que tivesse origem por dados compartilhados por órgãos de controle, como o antigo COAF, que é o atual Unidade de Inteligência Financeira e a Receita Federal, isso sem determinação judicial. Então, qualquer investigação que tivesse como base esses dados sigilosos sem ter uma autorização judicial, deveriam ficar suspensas e, de fato, estão suspensas. Então, são mais de 900 investigações, incluindo a do filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Só que isso foi uma determinação individual. E aí, como você bem disse, amanhã espera-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, todos os ministros, analisem a respeito desse tema. A expectativa é grande. Rodrigo. E a Renata vai acompanhar. Obrigado, Renata. Julgamento já de manhã. Cláudio Humberto, deveríamos ter um novo paradigma aí sobre esses dados na Justiça? Essa é a expectativa é que o Supremo Tribunal Federal dose as duas coisas, né? Não é razoável a gente viver numa sociedade, num país onde, nos últimos tempos, apenas 3 anos, né, durante 3 anos, mais de 600 mil pessoas tiveram seus dados fiscais e bancários verificados, quebrados, estuprados, sei lá o quê, né? É claro que vários desses casos diziam respeito a bandidos, a criminosos, a suspeitos de corrupção, de tráfico de drogas, enfim, de ganhar dinheiro sujo, né? Mas o fato é que cada vez menos se verifica a prática de crimes através de depósito bancário, né? A safadeza não se dá através de depósitos bancários, se dá em malas. A gente viu isso no caso de Gedel Vieira Lima, que todas aquelas malas no apartamento dele lá em Salvador. A gente viu o ex-assessor do ex-presidente Michel Temer correndo no meio da rua, arrastando uma mala de dinheiro. Corrupção se faz com malas, não se faz com depósito bancário. Mas, de qualquer maneira, há também movimentações atípicas, no sentido de, tem gente, por exemplo, que não há depósito em sua conta, mas tem gastos extraordinários em cartões de crédito. Isso é um indício, pode ser um indício da prática de crime.
É preciso investigar tudo isso, é claro que sim, é preciso investigar, mas é preciso também preservar os direitos e prerrogativas do cidadão. O cidadão não pode ficar à mercê do Estado de maneira absolutamente indistinta. Olha, uma polêmica em sala de aula na rede pública de ensino. A Secretaria de Educação demitiu um professor de português que resolveu pedir uma redação sobre posições sexuais para crianças de 12 anos. E para ilustrar o tema, ele foi além, escreveu expressões de baixo calão, algumas até pornográficas, no quadro da sala. A aula virou caso de polícia e despertou revolta dos pais que têm filhos na escola, que fica na 104 Norte. A repórter Joyce Pires acompanha essa história. A polêmica foi nesta escola de ensino fundamental, na 104 Norte. Os alunos da sexta série, com idades entre 11 e 12 anos, tiveram uma aula de português fora do comum. O professor teria pedido uma redação sobre sexos oral e anal. Ele ainda teria usado o quadro para escrever expressões de sexo explícito. Alguns estudantes fotografaram e gravaram a aula. Nós tentamos falar com o professor, o Wendel Santana, de 25 anos, mas ele não atendeu às nossas ligações. Algumas famílias registraram queixa contra o professor. A reportagem completa sobre este caso você confere no Band Cidade, segunda edição, às 6:50 da noite. E além de demitir o professor, a Secretaria de Educação disse que os alunos estão recebendo o apoio do Serviço de Orientação Educacional da escola. A Delegacia da Asa Norte está investigando o caso como crime praticado contra a criança e o adolescente. Cláudio Humberto virou um caso de polícia. Mas tinha que virar mesmo um caso de polícia, né? Esse é um caso de atentado violento contra crianças, né? As justificativas desse sujeito para a prática são as mais pueris, as mais ridículas possíveis. Ele foi entrevistado pelo site Diário do Poder e, meu Deus do céu, são injustificáveis. Não vale a pena nem repetir as justificativas dele, não há justificativa para isso. Agora, agiram mal vários atores desse episódio. Um deles foi a própria Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem que ter chamado a polícia o quanto antes. A polícia está acionada pelos pais indignados, não pela Secretaria. A Secretaria apenas devolveu o sujeito ao órgão de origem, dizendo que ia verificar a autenticidade das denúncias. Olha, não há nada mais eloquente do que as imagens que foram feitas, sobretudo na sala de aula, pelos próprios alunos, meninos e meninas que ficaram incomodados com aquilo. Crianças de 10 anos, de 11 anos de idade, sendo submetidos a isso, a coisas dessa natureza, né? Também foi triste, lamentável, a hesitação, ainda é, neste momento, a hesitação vexatória da pelegada dessa categoria. É preciso que essas entidades, né, parem de agir de maneira corporativa e se posicionem em defesa da sociedade num momento como esse. E agora, Renato Dourado volta com um recado importante sobre o combate ao Aedes aegypti. E você, já virou umas garrafas? Já colocou areia nos vasos de plantas? Todos esses lugares que acumulam água parada, como caixas d'água, calhas, pneus, lajes e muitos outros, são criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. Doenças graves que causam dores, sofrimento e podem até matar. Você é responsável por eliminar focos de água parada na sua casa, alertar seus vizinhos, avisar os responsáveis sobre lugares abandonados e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Além disso, faça o combate no seu local de trabalho. Só assim conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio nesta guerra não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família. Saiba mais em saude.gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E a seguir, o posto de saúde do Guará está sem vigilante e vacinação do sarampo está suspensa hoje. O Band Cidade está voltando já. Um espaço que deveria ser de lazer está sem manutenção. É o Deck Norte, conhecido também como Calçadão Norte. Nossa equipe de reportagem foi até lá conferir como anda o local. Encontramos o parquinho depredado e não é só isso. Os frequentadores e os comerciantes reclamam também da falta de segurança.
Nos dias quentes que tem feito em Brasília, nada como um passeio à beira do Lago Paranoá, quem sabe até com direito a mergulhos refrescantes. Os moradores da Asa Norte, também das regiões próximas, costumam aproveitar o Deck Norte nos feriados e finais de semana. O problema é que a manutenção do local, inaugurado em 2011, vem deixando a desejar. Olha a situação do parquinho. Brinquedos cheios de ferrugem, quebrados, alguns jogados no chão. Os filhos da Cristiane mal conseguiram aproveitar. Conseguiram brincar só no balanço, só e apenas. Está quebrado, né? Não teve muito o que brincar ali, não. No deck, também conhecido como Calçadão Norte, há um pier. Mas veja a situação das tábuas. Estão soltas, algumas já destruídas. Um perigo, principalmente para as crianças. Além disso, os ambulantes que trabalham no local reclamam da falta de um banheiro. Até tinha um por ali, mas não tem mais como ser usado. Tínhamos um banheiro que funcionava muito pouco, era sempre muito vago o espaço de tempo que era limpo. Quando a gente podia, a gente pagava uma pessoa para limpar, mas conforme foi ficando deserto aqui, os vendedores foram embora, só ficou eu, aí a gente não podia mais pagar a pessoa para limpar, a gente pagava uma pessoa para limpar. A Dina também trabalha em um quiosque no deck e reclama da falta de segurança. Rouba carro, eles arrombam o carro ali no estacionamento, né? Já assaltaram muitas senhoras que vinham fazer caminhada aqui de manhã, por isso até se parou as senhoras da Asa Norte. O Fernando lamenta que o Deck Norte esteja tão abandonado, já que é bem localizado e era muito frequentado. Para ele, o local precisa passar por uma grande revitalização. Precisa fazer uma reforma aqui, uma quadra de esporte, uma quadra de futebol de areia, para o pessoal jogar um vôlei, né? Colocar atrativo para as pessoas voltarem a frequentar, porque o parque está abandonado, as pessoas não vêm mais para cá. Na semana a gente vem para cá, tem dia que a gente vem para cá e volta só com o dinheiro da gasolina. Pois é, em nota, a administração regional do Plano Piloto informou que vai fazer uma vistoria no calçadão da Asa Norte para identificar os problemas e deve solicitar aos órgãos responsáveis os reparos necessários. Já em relação à segurança do Deck Norte, a Polícia Militar disse que o local recebe rondas do 3º Batalhão e viaturas nos horários de maior fluxo de pessoas. Olha só o vídeo que recebemos de um telespectador pelo WhatsApp. São imagens que mostram o posto de saúde da QE 38 do Guará 2 fechado. Os vigilantes amanheceram em greve, bem no meio da campanha de vacinação contra o sarampo. Veja aí. O aviso deixa claro o motivo dos portões trancados: greve dos vigilantes. Quem gravou o vídeo ainda mostra que nenhuma entrada do local foi liberada para os pacientes. Aqui é uma segunda entrada também do posto de saúde e continua fechado devido à greve dos vigilantes. O movimento prejudicou a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo, que começou ontem. O rapaz pergunta para uma das funcionárias do local quando o serviço vai voltar. Alguma previsão de quando vocês... Não, só depois que os vigilantes receberem, ou eles acabarem a greve. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde e, de fato, os vigilantes não receberam o salário de setembro. O problema é que a empresa Ipanema deixou de apresentar documentos que comprovam que a situação fiscal está regular, uma exigência para que o repasse seja feito. Mas o governo garantiu que está empenhado em resolver o problema até o fim do dia. Fizemos contato com a empresa de limpeza e vigilância, mas sem resposta até o momento. Olha, se você tem uma denúncia como essa, pode mandar para a gente aqui pelo WhatsApp 999769204, nosso canal de comunicação com você. E enxergar de perto pode ficar mais difícil com a idade, mesmo para quem nunca teve problema de visão. É a chamada vista cansada, comum a partir dos 40 anos. A visão fica embaçada quando o Reginaldo precisa enxergar de perto. Depois de um tempo convivendo com a dificuldade, os exames comprovaram. Ele está com presbiopia, ou a popular vista cansada. As vistas geralmente ela fica um pouco obscura, né? Se você tem cerca de 40 anos, nunca teve problema de visão e começou a afastar o livro ou o celular para conseguir ler, pode ser o primeiro sinal de vista cansada. É hora de procurar o oftalmologista. Esta oftalmologista explica que quando a pessoa envelhece, o músculo ao redor do cristalino, lente natural dentro do olho, perde a flexibilidade
e a visão de perto piora. O paciente hipermétrope, que já é aquele paciente que antes dos 40 anos já não enxergava tão bem para perto, nesse paciente a vista cansada é mais precoce. Muito antes, às vezes, dos 40 anos, 39, 38, ele começa a reclamar que aquele óculos não está tão bom assim. Uma pesquisa revelou que a vista cansada é um dos problemas oculares mais comuns entre os brasileiros. Cerca de 30% dos entrevistados tiveram diagnóstico e mais de 60% deles têm algum familiar que apresentou o incômodo. Progressivamente, esse grau para perto ele vai aumentando até o paciente chegar aos 60 anos de idade. A vantagem é que o tratamento é simples. Basta usar óculos ou lentes de contato. Com óculos novo agora é vida nova, com certeza. O Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui. Vem chegando aí os donos da bola e a gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!